Informação. Boa noite. Boa noite. Presidente do Grupo Gerdau depõe na Polícia Federal sob suspeita de sonegação bilionária. João Santana admite conta secreta na Suíça, mas nega relação com as campanhas do Brasil. Procuradoria-Geral pede ao Supremo para abrir novo inquérito contra Renan Calheiros. Desemprego em janeiro é o maior desde 2009. Câmara Municipal deve votar hoje a nova lei de zoneamento de São Paulo. Organização Mundial da Saúde afirma que mulheres com Zika vírus podem amamentar os bebês. A Câmara Municipal de São Paulo vota agora à noite a lei de zoneamento. A repórter Fernanda Azevedo acompanha a votação e tem outras informações. Olá, Gamberini, boa noite a todos. Depois de 6 horas de uma sessão bem conturbada, que os vereadores começaram a votar agora há pouco a lei de zoneamento. Nesse momento, na verdade, o projeto substitutivo que foi publicado hoje no Diário Oficial foi aprovado pela maioria dos vereadores, mas nesse momento eles ainda votam as emendas, o que significa que uma ou outra cláusula desse projeto pode ser alterada ainda pela votação dessas emendas. Bom, foi uma tarde muito conturbada, como eu falei, né? A gente vê aí vários movimentos de bairros que vieram aqui à Câmara dos Vereadores para se manifestar contra e também a favor à votação da lei de zoneamento. Mais cedo, nós inclusive acompanhamos o protesto de um grupo de moradores do Parque dos Búfalos, na Zona Sul de São Paulo. Eles tiraram a roupa em frente à Câmara dos Vereadores para protestar contra a lei de zoneamento. Eles protestam contra a construção de moradias populares dentro do parque, alegam que aquela é uma área de preservação. Portanto, os trabalhos agora que se encaminham para a finalização, essa sessão ela começou a 1h da tarde, vários vereadores se manifestaram contra a votação hoje. Eles alegam que tiveram pouco tempo, já que o substitutivo do governo foi publicado de ontem para hoje, com várias alterações, e por isso houve muita briga aqui entre os vereadores. Mas a maioria decidiu manter a votação da lei de zoneamento e agora alguma alteração que eles votam. Nesse momento, a gente volta com mais informações daqui a pouco. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Após a alta da tarifa e diante da falta de troco, o metrô instalou um guichê especial para trocar moedas. São 2 guichês que funcionam das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Um está aqui na área livre da Estação Sé, antes da catraca, e o outro está do lado de dentro. São acessos a um único posto de troca para tentar resolver o problema de falta de troco que o metrô enfrenta praticamente sempre que a tarifa do transporte público é fracionada, como os atuais R$ 3,80. Dona Iracema ficou sabendo da novidade e conseguiu trocar R$ 14 em moeda. Faz tempo que eu tenho essas moedinhas num cofrinho, que é da meus netos, né? Mas não estão ligando, já está moço. Eu estava arrumando a gaveta ontem, eu achei. Serve para ajudar aqui, né? No troco, né? É bom, né? O posto de troca na Estação Sé é o único em funcionamento na capital. As moedas recebidas aqui são distribuídas para as outras estações. Vale lembrar que o posto aqui na Estação Sé funciona das 9 da manhã às 4 horas da tarde, de segunda a sexta. Um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o Grupo Gerdau, é alvo da nova fase da Operação Zelotes. A ordem era para que o presidente do grupo siderúrgico fosse conduzido por policiais para depor em Porto Alegre. Mas André Gerdau se apresentou na sede da Polícia Federal em São Paulo espontaneamente no início da tarde. Ao todo, 22 pessoas foram ouvidas em 4 estados e no Distrito Federal e depois liberadas. Os policiais apreenderam documentos e computadores em escritórios de advocacia suspeitos de participar do esquema bilionário de sonegação fiscal, com o suborno de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF é um órgão do Ministério da Fazenda que julga recursos de grandes empresas multadas pela Receita Federal. A suspeita é de que a Gerdau tenha sonegado R$ 1,5 bilhão de reais. A multinacional brasileira teria conseguido reduzir e anular tributos e multas em troca de propina.
A negociação seria feita por meio de advogados e lobistas, que mesmo com a Operação Zelotes em andamento, segundo a polícia, continuaram a praticar crimes. André é o filho mais velho de Jorge Gerdau, que em 2006 se afastou do dia a dia da empresa e assumiu o conselho administrativo de um dos maiores grupos siderúrgicos do mundo, com atuação em 14 países. Jorge Gerdau, que não estava entre os alvos da operação de hoje, tem sido um dos principais interlocutores entre o empresariado e a presidente Dilma. Faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo, o chamado Conselhão, desde o primeiro mandato de Lula. O advogado de André Gerdau, Arnaldo Malheiros, disse que o empresário esclareceu que a empresa não sonegou nada e que apenas recebeu autos de infração e recorreu. Além de corrupção no CARF, a Operação Zelotes investiga a suspeita de corrupção no lobby para edição de medidas provisórias em favor do setor automotivo. 2 delas foram assinadas por Lula e uma pela presidente Dilma Rousseff. Lula e o filho mais novo, Luiz Cláudio, são investigados na Operação Zelotes. Eles negam qualquer irregularidade. Saiba o que é o CARF e como ele funciona. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou CARF, é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que julga recursos de grandes empresas multadas pela Receita Federal. Ele é composto por 216 conselheiros, sendo metade formada por representantes da Receita Federal e metade por representantes dos contribuintes, indicados pelas confederações econômicas de nível nacional, indústria, comércio, serviços, instituições financeiras ou pelas centrais sindicais. O mandato dos conselheiros é de 3 anos. E a atuação não é remunerada. Cada turma de julgamento tem 6 integrantes, sendo 3 da Receita Federal e 3 representantes empresariais. O procurador da República, Frederico Paiva, que está à frente da Operação Zelotes, diz que o atual modelo de composição e atuação do CARF é passível de corrupção. Em depoimento à Polícia Federal, o marqueteiro de Lula e Dilma, João Santana, admitiu ter recebido dinheiro em conta secreta na Suíça, mas disse que os valores não são de campanhas feitas aqui no Brasil. O publicitário, que está preso desde terça-feira, disse que os recursos foram pagos pela empreiteira Odebrecht e pelo lobista Zvi Skornik. Os valores somam 7,5 milhões de dólares. Segundo o advogado de Santana, Fábio Tofik, a conta foi aberta em 1998 para receber recursos de uma campanha feita na Argentina. Ele disse que o marqueteiro não sabia que tinha que declarar essa conta. Durante o depoimento, Santana disse que não manteve nenhum relacionamento comercial com a empreiteira Odebrecht e que conheceu o presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, num evento. Segundo a Polícia Federal, a empresa transferiu pelo menos 3 milhões de dólares para a conta de Santana fora do Brasil. Aqui no Brasil, Santana fez as campanhas petistas de Marta Suplicy, Lula, Dilma e do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Os investigadores da Lava Jato suspeitam que João Santana e a mulher, que também está presa, receberam dinheiro oriundo do esquema de corrupção na Petrobras e que os pagamentos eram de serviços prestados em campanhas do PT. O partido nega a irregularidade. No fim da tarde, o site do jornal Folha de São Paulo divulgou que João Santana assinou um documento autorizando a quebra de sigilo da conta que ele tem na Suíça. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as contradições no depoimento de João Santana. Os depoimentos do marqueteiro João Santana e de sua mulher e sócia Mônica Moura não foram suficientes para enterrar as suspeitas que os rondam. O casal recebeu 7,5 milhões de dólares numa conta secreta na Suíça. A mulher de João Santana admite os recebimentos: 3 milhões de dólares da Odebrecht, 4,5 milhões de um operador de propinas de um estaleiro chamado Keppel, de Singapura. Mas Mônica alega que todo esse dinheiro se refere a campanhas feitas no exterior. A Odebrecht teria bancado parte da campanha de Hugo Chávez, na Venezuela, e o estaleiro teria custeado a campanha do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Nada a ver, segundo ela, com as campanhas feitas no Brasil, entre elas as de Lula e de Dilma. João Santana também confirmou a existência da conta secreta na Suíça. Mas ele não tem certeza de mais nada. Todo o resto ele ignora. Só sabe de uma coisa: as campanhas brasileiras foram limpinhas. O dinheiro depositado na conta veio de campanhas no exterior, mas ele ignora o resto. Não sabe como o dinheiro foi depositado, nem de onde veio o dinheiro.
João é um criador, disse o seu advogado. Ele é um poeta. João e Mônica formam um casal curioso. Eles não discutem. A julgar pelo que disseram em seus depoimentos, eles nem se falam. Eu conversei com um dos investigadores da Lava Jato. Ele informou que depois de ouvir os depoimentos de João e de Mônica, a Força-Tarefa mantém por hora ativa a linha de investigação que vincula os pagamentos à roubalheira na Petrobras. A investigação prossegue. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um novo inquérito contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O objetivo é apurar uma movimentação de R$ 5.700.000, considerada incompatível com a renda do senador. Haveria, no caso, indícios de lavagem de dinheiro. Renan já é alvo de 7 investigações no STF. 6 delas relacionam o nome dele à corrupção na Petrobras. A 7ª apura se Renan usou o dinheiro de uma empreiteira para pagar pensão a uma filha que teve fora do casamento. O Brasil é um país de diversidade étnica, mas encontrar essa variação nas bonecas, olha, não é fácil não. Muitas crianças, principalmente as negras, não se reconhecem nos modelos que estão nas lojas. Na maioria, as bonecas são magras, loiras e de olhos claros. Na loja de brinquedo, a Giovana está em dúvida. Qual boneca vai levar, hein? Uma tem tom de pele branco e outra preto. Eu acho as duas bonitas. A mãe dela gosta, porque quando pequena, não teve opção. Eu nasci em 70, então só tinha a Suzy, eu não tinha outras opções. A Suzy e a Barbie eram parecidas, loiras, esbeltas, brancas. A primeira versão negra foi fabricada em 1967, chamada de France. Só em 1980 que surgiu de fato a primeira Barbie negra, só que lá fora. Aqui no Brasil, a empresa Mattel programou para o mês que vem o lançamento de 33 modelos de bonecas com estereótipos diferentes. Mas era difícil achar um exemplar desses com tom de pele e tipo de cabelo fora do padrão da mulher europeia. Mas a Camila teve uma boneca negra e lembra com tanto carinho que quer repetir a experiência com a filha de 4 anos. Eu acho super legal agora eles estarem lançando com outro tom de pele, outra cor de cabelo. Eu acho muito importante essa diversidade, eles crescerem, aprendendo as diferenças, a respeitar os outros. Hoje o mercado oferece algumas opções, mas só algumas. Quantas são negras? Uns 3 modelos. Do total de quantos outros modelos? Uma infinidade aí, viu? Não dá nem para enumerá-las aí. Até parece uma boneca. Quem não gosta de receber um elogio desses, né? Mas no estilo dos brinquedos das gerações anteriores, era sempre o mesmo. A magra, alta, loira de cabelos lisos, branca, olhos claros. Quem não nasceu nesse padrão, dificilmente se sentia representada. Por exemplo, eu, baixinha, mesmo que invista num salto alto, sempre vai ser realmente baixinha. E assim com milhões de crianças que poderiam entender pela vida fora que não ter uma dessas características era, na verdade, um defeito. Esse estereótipo fixo de beleza, né? esse padrão rotulado, extremamente, eu diria, arcaico, né? Traz com que a pessoa não se sinta bonita porque ela já não se enquadra naquele padrão de beleza. Segundo o psicólogo, a oferta de bonecos negros, orientais, com vestimentas de outras religiões como a muçulmana ou cadeirantes, contribuem para o desenvolvimento das crianças. Se ela tiver essa variedade na boneca, ela vai ter essa variedade na sua vida escolar e ela vai ter essa variedade na sociedade, e essa diversidade vai ajudá-la a se relacionar melhor. A Luciana ofereceu à filha de 4 anos essa diversidade. São inúmeras bonecas de tamanhos e cores diferentes. Luciana diz que quando criança sentiu incômodo pela falta de brinquedos que a representassem, mas agora, como mãe, percebe que não apenas as meninas que perdem, o mercado também. As bonecas fora do padrão são mais caras. Em média, o dobro do preço das bonecas padrão. O racismo é tão forte no Brasil que é isso, é como se a gente não existisse, embora a gente seja mais da metade da população. O mercado sequer nos conta como consumidores. A CPI do BNDES da Câmara dos Deputados aprovou seu relatório final sem pedidos de indiciamento.
O relatório do deputado José Rocha, do PR, foi aprovado com 20 votos favoráveis e 7 contrários. O texto traz uma série de recomendações, entre elas a de que devem ser adotados instrumentos de isolamento político para os diretores do BNDES, mas não pede para indiciar ninguém, o que foi bastante criticado por alguns deputados. A oposição chegou a sugerir o indiciamento de várias pessoas, entre elas o ex-presidente Lula, mas o relator, que é da base aliada do governo, decidiu que não há razões suficientes para isso. A CPI do BNDES foi criada no ano passado para apurar supostas irregularidades envolvendo empréstimos do banco entre 2003 e 2015. Senado tirou da Petrobras a exclusividade na exploração do pré-sal. Para aprovação, o projeto do senador tucano José Serra foi aprovado por 40 votos a 26 e significou uma derrota para o governo. O texto, que agora volta para a Câmara dos Deputados, retira da Petrobras a obrigatoriedade de ser a única operadora exploradora do pré-sal e acaba com a obrigação da estatal de participar com pelo menos 30% dos investimentos em todos os consórcios de exploração da camada. Senadores do PT criticaram a decisão. Para eles, o projeto entrega o pré-sal ao capital estrangeiro. Eles também mostraram revolta com o acordo feito na votação da matéria. Nós estamos aqui meio perplexos, porque nós fomos derrotados por uma aliança do governo com o PSDB. Eu tive hoje pela manhã no Palácio do Planalto e a orientação era de lutar para manter a Petrobras como uma operadora única e os 30%. Conversei com o ministro Bezoini. Só que à tarde, já aqui na discussão, há uma mudança de posição e, sinceramente, eu acreditava que nós podíamos ter ganho essa votação. Nós nos sentimos aqui abandonados numa matéria que é estratégica. Eu só quero dizer, senhor presidente, que nós vamos continuar a nossa luta. Nós vamos fazer mobilização nas ruas, vamos para o debate da Câmara e começar uma grande campanha para que a presidenta Dilma, se chegar ao Palácio Planalto, vete esse projeto, porque é um projeto que afronta a soberania nacional. O presidente do PT, Rui Falcão, disse que, apesar da derrota, o Partido dos Trabalhadores vai continuar empenhado em resistir ao que considera um retrocesso representado pela mudança na lei. E que o PT vai estar ao lado dos movimentos populares e sindicais contra o que chamou de um ataque à soberania nacional. A CUT afirmou que o governo renunciou à política de Estado no setor de petróleo e permitiu um dos maiores ataques da história à Petrobras. O presidente do PT no Rio de Janeiro, Washington Quaquá, disse que não faz questão da presença da presidente Dilma Rousseff na festa em comemoração dos 36 anos do partido no próximo fim de semana. A chuva perdeu força hoje e caiu só em alguns pontos isolados da região metropolitana. Agora, o que teve muito hoje foi calor. Os termômetros chegaram a marcar 31 graus hoje à tarde. Mas tudo indica, para alívio do calor, que as chuvas voltam com mais força nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o país. A semana vai terminar com tempo abafado e chuvas pontuais em praticamente todo o país. O volume de chuvas deve, inclusive, aumentar na região norte do Brasil por causa do calor e da alta concentração de umidade no ar. Deve chover forte em alguns momentos também no litoral norte do Nordeste. Já na região sul, a frente fria que provocou chuvas hoje já se afasta para o oceano, mas uma nova frente fria já começa a se aproximar, provocando bastante chuva amanhã no extremo sul do Rio Grande do Sul. Já na costa leste nordestina, o sol predomina nessa sexta-feira e as temperaturas ficam bem altas. Se chover, será só para refrescar o calor. Faz até 32 graus amanhã em Salvador e em Fortaleza e no Rio de Janeiro, calorão de 38 graus. Para São Paulo, como na maior parte do país, o tempo continua sendo de sol entre algumas nuvens, com temperaturas em elevação e chuvas só no final do dia, que podem ser de intensidade fraca a forte. A sensação ainda é de tempo bem abafado. Faz até 34 graus amanhã em Votuporanga, 33 na cidade de Araraquara e no litoral a máxima chega aos 33 graus também em Santos. Para a Grande São Paulo, as chuvas que devem acontecer entre a tarde e a noite têm potencial para causar transtornos pela cidade e faz mais calor que nos últimos dias.
Durante a madrugada, mínima de 21 e máxima amanhã de 30 graus durante a tarde. No sábado, esquenta mais, máxima de 32. E no domingo, os termômetros ficam entre 23 e 31 graus. A Organização Mundial da Saúde afirmou que as mulheres contaminadas com o Zika vírus podem continuar amamentando os bebês, porque ainda não há provas de risco de transmissão da doença dessa forma. O presidente americano Barack Obama mostrou otimismo sobre as possibilidades de se obter uma vacina contra o Zika. Obama participou de um painel de discussão sobre medicina. Ele disse que teve uma reunião sobre o Zika e os especialistas afirmaram que há um caminho promissor para diagnóstico e vacina. Obama disse ainda que, ao que parece, não é um vírus especialmente complicado. Durante muito tempo, o ovo foi considerado um dos principais inimigos da saúde por supostamente elevar a taxa de colesterol ruim no nosso sangue. Mas pesquisas recentes têm ajudado a reconstruir a imagem desse alimento rico em proteína. Nas feiras livres, em São Paulo, os ovos de granja ou caipiras são alternativas baratas para quem quiser preparar pratos rápidos e nutritivos. Os tipos são variados, mas a fama é a mesma. Que antigamente diziam que fazia mal, mas agora a gente tem visto um monte de reportagens dizendo que o ovo faz bem, né? O ovo não é mais o grande vilão. Faz muito bem, Valéria. Cada vez mais o ovo tem deixado de ser o grande vilão e atualmente, em tempos de dinheiro curto, a sugestão de consumir essa proteína é até uma boa opção na hora de economizar. A dúzia do ovo comum, branco, custa entre R$ 7 e R$ 9. Já a do caipira, o mais nutritivo, sai a R$ 10. A proteína do ovo é de alto valor biológico, então super bem absorvida, né? Então, tanto para quem quer ganhar massa muscular, para quem busca saúde, para quem busca emagrecimento, o ovo é um coringa, né? A grande questão assim, de quantidade diária é a gema. Né? A gema, dependendo da pessoa, de 1 até 2, dependendo do caso. Né? Agora, já as claras, vai muito do objetivo e do metabolismo dessa pessoa. Já que o ovo está liberado para ser consumido todos os dias, uma dica saudável é deixá-lo para a janta. E daí terminar o dia com uma refeição mais leve e muito nutritiva. Basta misturar com alguns ingredientes. Aposte em opções mais baratas para incrementar o prato. Omeletes coloridas, por exemplo. Para uma omelete mais vermelha, abuse de tomate, pimentão e até pimenta. Para uma verde, aposte nos nutrientes da escarola. E se quiser um sabor a mais, escolha o amarelo da mandioquinha. Mas o segredo mesmo está na criatividade e na escolha dos temperos. Dá para fazer uma torta que é super fácil. Você usa o ovo, a abobrinha ralada, você pode colocar ali uma mandioquinha ralada também, umas outras ervas, cenoura, deixar bem colorido e aí é só bater tudo e colocar no forno. Contas do governo voltaram a registrar em janeiro superávit primário, após 8 meses no vermelho. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou hoje que União, Previdência Social e Banco Central tiveram um saldo positivo de 14 bilhões e 800 milhões de reais no mês passado. Além de ser o primeiro saldo positivo das contas do governo desde abril do ano passado, esse foi o melhor resultado para meses de janeiro desde 2013. Desemprego sobe e fica em 7,6% em janeiro. Para o mês de janeiro, é a taxa mais elevada desde 2009. De acordo com o IBGE, a população desocupada já soma quase 2 milhões de brasileiros. Ainda de acordo com o IBGE, em relação a dezembro, o desemprego cresceu na região metropolitana de São Paulo, passando de 7% para 8,1%. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa esses números do desemprego. O desemprego é o pior efeito do ponto de vista social de toda a crise que o país vem enfrentando. A expectativa já era de aumento no começo do ano, não só pela recessão, mas também por ser um período em que as empresas normalmente deixam de contratar e, por outro lado, muita gente que está desempregada retorna ao mercado. Mas o levantamento do IBGE divulgado hoje trouxe indicações de que a piora do mercado de trabalho pode ser mais acentuada do que se previa. O desemprego deu um salto muito forte no mês. Em algumas regiões, subiu 1 ponto, como em São
Paulo e Belo Horizonte. E o avanço veio mais do corte de vagas, o que não costuma acontecer em janeiro, do que do aumento da demanda. Pelo jeito, muitas empresas, diante da perspectiva de mais um ano de crise, resolveram cortar vagas que ainda vinham segurando. E a demanda por vagas não aumentou no ritmo proporcional por desalento. Todo mundo sabe das dificuldades de se encontrar um novo emprego com a economia como está. Mas essa situação não vai persistir. Diante do aperto financeiro, provocado também por outros fatores, como a inflação alta e os juros recordes, a procura por vagas deve aumentar bastante, reforçando o desemprego. Como as empresas dos vários setores ainda devem demitir mais, o desemprego ainda pode avançar muito. Não há no horizonte uma perspectiva de reversão da crise econômica. E o mercado de trabalho é sempre o último a reagir. As empresas só voltam a contratar quando têm confiança e uma retomada para valer da atividade. Muitos setores estão trabalhando com um nível muito alto de ociosidade, principalmente a indústria. Mesmo que a economia comece a se recuperar, que haja um movimento maior, tem como trabalhar sem ter de contratar. E o problema não é só o desemprego. O rendimento também está em queda. Caiu 7,4% na comparação anual. São trabalhadores fazendo acordos de redução dos salários para preservar o emprego, desempregados que encontram nova colocação com ganho menor ou que passam a trabalhar por conta própria, também com diminuição do rendimento. Enfim, não dá para fazer previsões melhores para o mercado de trabalho. E isso acaba pesando nas expectativas quanto ao desempenho da economia. A massa salarial menor compromete o consumo e toda a atividade. Eu volto na segunda. Até lá. O promotor-geral da Câmara Criminal da Argentina afirma que o promotor Alberto Nisman foi assassinado. É a primeira vez que uma autoridade judicial aponta oficialmente para a tese de homicídio em vez de suicídio. O promotor Ricardo Sáenz emitiu um parecer em que defende que o também promotor Alberto Nisman foi vítima de homicídio e recomenda que a investigação passe para a Justiça Federal. O parecer deve fazer avançar a investigação que já foi acelerada desde a posse do presidente Maurício Macri, em dezembro. Alberto Nisman foi encontrado morto com um tiro na cabeça no apartamento em que morava, em janeiro do ano passado. Ele comandava a investigação do atentado contra a sede da entidade judaica AMIA, que matou 85 pessoas em 1994. E no dia seguinte deveria ir ao Congresso para detalhar a sua denúncia contra a então presidente Cristina Kirchner por suposto acobertamento de iranianos no atentado. O presidente da Bolívia, Evo Morales, atribuiu sua derrota no referendo na qual pediu à população a chance de concorrer a mais um mandato, ao que chamou de guerra suja nas redes sociais. Derrotado, Morales disse que a campanha da oposição foi permeada por muitas mentiras. Ele afirmou ainda que o resultado apertado, 51% votaram não e 48% por sim, mostra que o país ainda está dividido sobre o assunto. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natália. Evo Morales, o presidente da Bolívia, está desmoralizado. Ele convocou o referendo de reforma da Constituição para se candidatar a um quarto mandato de presidente. Mas ontem, quarta-feira, Morales precisou admitir que foi derrotado. O atual mandato dele vai até 2019. Até lá, ele terá governado a Bolívia por 14 anos. Só isso já seria importante. Até há pouco tempo, a Bolívia tinha golpes de Estado e trocava de governo a cada 3 ou 4 meses. O segredo de Evo Morales tem pouco a ver com os bolivarianos da Venezuela ou com o peronismo aleijado da Argentina. Morales respeitou os empresários. Ele não tentou controlar a economia. Ao mesmo tempo, ele praticou uma política muito agressiva de inclusão social. Isso beneficiou os mais pobres e a população indígena. A Bolívia cresceu 5% no ano passado, o que é ótimo se comparado à queda de 4% da economia no Brasil. Mas se ele era tão bom, onde é que Evo Morales errou? Ele é centralizador. Ele trombou com sindicatos e com regiões em que nunca teve a maioria, como Santa Cruz de la Sierra. E também deixou correr a corrupção. O episódio mais anedótico foi a contratação de uma grande empresa da China. Essa empresa recrutou como executivo uma mulher muito atraente. Essa mulher, por coincidência, é namorada do presidente e mãe de um filho que ele teve fora do casamento. A criança morreu. E eu diria que com a derrota no referendo, no campo político, Evo Morales começou também a morrer.
Não adianta mais brigar com os Estados Unidos por causa da produção em volume suspeito de folhas de coca, que são a matéria-prima da cocaína. Não adianta virar um herói do nacionalismo porque passou a mão numa refinaria da Petrobras e conseguiu que o Brasil pagasse pelo gás boliviano um preço bem maior que o internacional. Evo Morales tem ainda 3 anos pela frente. Eu torço para que os bolivianos mantenham a estabilidade política. Ter um vizinho estável é bom também para o Brasil. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Receita Federal liberou o download do Programa da Declaração de Imposto de Renda 2016, ano base 2015. Depois de baixar o programa, os contribuintes podem começar a preencher a declaração, mas só vão poder enviar os documentos ao fisco a partir do dia 1º de março. No entanto, o programa liberado nesta quinta é apenas para o uso em computadores. O aplicativo para tablets e smartphones vai estar disponível somente a partir do dia 1º de março. O ministro do Planejamento, Valdir Simão, diz que a reforma fiscal planejada pelo governo é decisiva e estratégica para a retomada do crescimento do país e a geração de emprego. Ele falou depois de evento no Palácio do Planalto. Apresentamos na semana retrasada uma agenda de reforma fiscal, que ela é central também para a retomada do crescimento e para a geração de emprego, e que precisa ser também encarada como decisiva e como estratégica para o Brasil. Não só com a necessária reavaliação das políticas públicas e também com a necessária limitação dos gastos, em especial os obrigatórios, em relação ao percentual do PIB. Então, são agendas que se complementam e que buscam que o Brasil retome a trajetória de crescimento e de desenvolvimento e de geração de emprego. O impacto da recessão sobre o setor automotivo do Brasil na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o economista Luiz Moan, presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Agradeço muito estar aqui hoje. Nós estamos vendo uma mensagem até de otimismo do ministro. Quero saber se na Anfávia vocês partilham desse ânimo para esse ano de 2016. Melhorou alguma coisa em relação ao ano passado? Eu costumo dizer que todos nós na economia brasileira, não seria diferente na indústria automotiva, sabemos que há uma luz no final do túnel. O que está difícil é encontrar a entrada do túnel, né, para que a gente possa caminhar. Nós estamos numa situação bastante difícil, estamos com cerca de 50% de capacidade ociosa nas nossas fábricas, portanto, estamos tentando melhorar a utilização da capacidade através das exportações, mas as exportações têm um tempo necessário para a negociação e para se iniciar o processo de venda. Falando nas exportações, né, com a recuperação de vários países, com dólar nas alturas, a perspectiva, de fato, parece ser mais favorável. A Argentina, por exemplo, com um novo governo, muda alguma coisa de melhor para a indústria automotora? Olha, nós tivemos um sinal muito positivo do novo governo argentino, do Dr. Maurício Macri, a ideia de uma liberalização maior do mercado argentino, do mesmo ponto de vista, uma maior liberação do mercado brasileiro, porque quando falamos Brasil e Argentina, nós não falamos de uma relação puramente comercial, mas sim em uma integração produtiva. Por isso é importante, os dois governos estão nesse momento buscando um novo acordo para o setor automotivo. O atual vence agora em junho e nós temos a expectativa que teremos um acordo tendente ao livre comércio. E o mercado interno? Hoje os indicadores mostram que a recessão é mesmo grave e por todos os analistas é alguma coisa que vai se estender. E vocês mesmos do setor dos veículos já anunciaram que pode haver mais desemprego. Os mecanismos para contenção das demissões não funcionam mais? Olha, nós estamos, como eu disse, com um excedente de pessoal em função da capacidade ociosa nas nossas fábricas, para que
telespectador possa ter uma ideia, o nível de produção do nosso setor recuou ao ano de 2006, portanto, 9 anos de recuo, e o nível de emprego nosso está equivalente ao ano de 2010. Portanto, há um excedente de pessoal, não há como negar. As nossas empresas, todas elas, sabem que o investimento no seu pessoal, na qualificação do seu pessoal, é um instrumento extremamente valioso. Portanto, estamos fazendo de tudo para proteger o nível de emprego. Hoje nós temos de empregos diretos cerca de 130 mil funcionários, dos quais 42 mil estão em algum tipo de afastamento de trabalho, seja através do layoff ou no novo programa denominado PPE. Agora, baixar preço do carro para no mercado interno entusiasmar o consumidor, nem pensar? Olha, eu diria que nós, nos últimos 10 anos, tivemos um aumento do preço real do veículo, segundo o IBGE, em 2%, segundo a FIPE, em 8%, e uma pesquisa da Agência Autoinforme também de 8%, contra uma inflação de 86%. Então, o nosso preço hoje, se nós convertermos em dólar, por exemplo, foi uma crítica que nós sofremos há 3 anos atrás, que tínhamos o veículo mais caro do mundo. É verdade, hoje, mas ainda é mais caro, né? Hoje nós temos veículos na faixa de 7 a 8 mil dólares oferecidos no mercado brasileiro. Com detalhe, se retirarmos a carga de impostos no nosso veículo, esses mesmos veículos estão sendo comercializados entre 5 a 5.500 dólares. Bom, a carga de impostos, o governo é voraz? Sim, nós temos hoje a maior carga tributária do mundo. Aí sim, é por isso que o carro no Brasil era alto? Sem dúvida nenhuma, esse é um dos grandes fatores. Nós temos cerca de imposto, se eu pudesse vender um veículo por 100, eu tenho que cobrar do meu consumidor no veículo médio 160. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, viraria, em vez de 160, 107. Se fosse para a Itália, o segundo maior, 122. Veja a diferença. Bom, e aquele pacote de bondades do governo, agora com ajuste fiscal, né, é muito improvável que haja qualquer generosidade no sentido de redução de qualquer tipo de imposto, IPI, por exemplo. E nem estamos pedindo. Vocês não estão pedindo? Não estamos pedindo. Não? E existe uma verdade, porque nós entendemos claramente o momento de dificuldade, da necessidade do ajuste fiscal. Sabemos que isso é imprescindível para um horizonte mais largo. Agora, quando a gente coloca, como você colocou, uma agenda de bondade, na verdade, o que o governo fez no passado, eu vou dar o exemplo do último, de maio de 2012 a dezembro de 2014, a indústria vendeu 1.500.000 veículos a mais do que venderia se o IPI não tivesse sido reduzido. Nesse mesmo período, o IPI, o governo federal perdeu 5 bilhões de reais de arrecadação. Em contrapartida, aumentou a arrecadação em 13 bilhões em IPVA, ICMS, PIS e COFINS. Portanto, nós geramos uma arrecadação tributária líquida de 8,1 bilhões. Mesmo que contraria a política do ajuste fiscal, é para pensar, né? Porque tem o outro lado da moeda com esses impostos da circulação, com esses outros, o IPVA, como o senhor acabou de mencionar. Sem dúvida nenhuma. Mas antes de terminarmos, eu tenho uma questão que é delicada, mas é muito importante nós falarmos, que é essa operação Zelotes, movida pela Polícia Federal, que apura denúncia da compra de medidas provisórias para beneficiar empresas do setor automotivo. Com o agravante que o vice-presidente da Anfávia, o nome dele apareceu, ele foi preso e houve o afastamento dele por parte de vocês. Perfeito. Por que vocês afastaram o Mauro Marcondes? Olha, vocês entenderam que ele é culpado? Não, nós dissemos o seguinte, que ele estava suspenso das suas atribuições para que ele pudesse até melhorar a sua defesa. A Anfávia não julga ninguém se é culpado ou inocente, as instituições devem fazer isso. No entanto, entendemos a necessidade dele ser suspenso das atividades
enquanto ele fizesse a defesa. A Anfávia foi convocada a depor? Eu pessoalmente fui convocado como testemunha de defesa dele, porém fui dispensado oficialmente pelo juiz. Agora, o ponto importante... Mas e a Anfávia como associação representativa de empresas que possam ser beneficiárias de compra de medidas provisórias? Não fomos como Anfávia, e eu digo claramente por quê. A Anfávia só trabalha com políticas nacionais. Eu não conseguiria fazer um consenso interno para trabalhar em políticas regionais, até porque isso significaria gerar diferença de competitividade entre os meus associados. Então, a Anfávia trabalha e opera apenas em políticas de caráter nacional, que sejam positivas para todos os associados, e nunca adentraríamos numa questão regional. Até porque, como eu disse, isso acaba gerando uma diferença de competitividade entre as minhas associadas. Então, a Anfávia opera apenas com políticas nacionais. Muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos. Prazer Uma boa foi noite. inteiro meu. Gamberini. Nós voltamos a falar sobre a votação na Câmara Municipal de São Paulo, que vota agora a Lei do Zoneamento de São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo tem outras informações ao vivo. Olá, Fernanda. Gamberini, a lei de zoneamento foi aprovada por 45 votos a favor e 8 contra. Passou o projeto substitutivo do governo, que foi publicado hoje no Diário Oficial. Basicamente, a lei de zoneamento determina onde podem ser construídas indústria, comércio, residências e de que forma essas construções podem ocupar o terreno. Uma das modificações do texto original, por exemplo, foi a permissão da construção de prédios com mais de uma vaga de garagem em áreas centrais, o que anteriormente seria proibido. Agora os vereadores se preparam para votar as emendas. São 232 emendas que podem trazer algumas modificações. Eles estão decidindo se votam em bloco ou se votam uma a uma. Voltamos ao estúdio. E você vai ver a seguir os gols do Campeonato Paulista. E a alegria de um fã especial de Lionel Messi. Um menino afegão que usa camiseta feita de plástico e o nome do atleta escrito a caneta ganha um kit autografado pelo ídolo. Se você estava esperando a melhor hora para trocar de carro, não perca as 96 horas Chevrolet. São ofertas e condições tão especiais que só vão durar até domingo. Onix, o carro mais vendido do país, por apenas R$ 36.990, com taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4 com câmbio automático, Chevrolet MyLink e controles no volante com desconto de R$ 7.000 e taxa zero. 96 horas Chevrolet. Termina neste domingo. Corra! Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Na Chácara Clabim, na zona sul da cidade, a mobilização de moradores transformou uma rua sem saída em um parque para crianças e cães. A Bike Repórter Renata Falzoni foi conhecer o chamado Parcão. Existe o parquinho e existe o parcão. De um lado as criancinhas, de outro os cães. E esse espaço é fruto de uma conquista cidadã dos moradores deste bairro da Chácara Clabim. Uma rua sem saída dá lugar a um espaço de convivência. Um pedaço de asfalto todo esburacado, sem grama, sem nada.
não tinha uso. Uma média aí de 10 mil moradores participaram dessa onda do Parcão e 2 arquitetas se disponibilizaram, doaram um projeto para o bairro. A partir daí a gente levou isso na prefeitura e mostrou assim, ó, é um bairro que tem uma demanda, a cidade tem essa demanda. A Câmara de Vereadores bancou o custo de R$232 mil e a subprefeitura executou o projeto. Um lugar que vai ficar super bom para a cachorrada e para a criançada também, que podem conviver, é super saudável. Tem bastante praças na cidade mal aproveitadas, né? Então eu acho que só um simples fato de fazer um cercadinho já vai deixar os moradores e os cães muito mais felizes. É bom para tudo, porque aqui elas aprendem a brincar junto, se divertir junto e respeitar um ao outro. Outro legado do Parcão é que a manutenção será feita pelos próprios moradores. Não adianta a gente reclamar, a prefeitura, a subprefeitura não vem fazer manutenção, etc. Se cada um dos paulistanos, dos brasileiros, olhasse para a sua rua, já seria algo assim que a gente mudaria nosso país. Vamos agora às notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Rodada do Campeonato Paulista tem vitória tranquila do São Paulo, empate suado do Corinthians, Celso Cardoso. Estela, o São Paulo no Pacaembu teve realmente uma vida tranquila. Venceu o Novo Horizontino por 2-0. Já o Corinthians só conseguiu um empate com o São Bento nos minutos finais do jogo. Veja os gols. Estádio Walter Ribeiro em Sorocaba, Rossi aproveitou a sobra na entrada da área e bateu para o gol. A bola desviou em Guilherme Arana e acabou entrando. São Bento 1, Corinthians 0. Só que aos 43 do segundo tempo, André acertou esse chute de rara felicidade e fez o primeiro dele com a camisa do Timão. Final, São Bento 1, Corinthians também 1. Estádio do Pacaembu, o meia Michel Bastos voltou a ser escalado como titular do São Paulo e outra vez foi alvo de protestos de parte da torcida, que promovia um apitaço cada vez que o jogador tocava na bola. Mesmo assim, de pênalti, ele fez o primeiro gol do jogo, São Paulo 1, Novo Horizontino 0. Depois do intervalo, Rodrigo Caio, de cabeça, marcou o segundo do tricolor. E foi só. Final, São Paulo 2, Novo Horizontino 0. Vitória boa do São Paulo, né? Foi. Só que tem algo que, assim, não adianta. Eu fico inconformado até hoje, por mais que eu tenha mais de 2 décadas trabalhando com futebol. O cidadão vai para o estádio de futebol e fica apitando porque acha que o jogador não está jogando bem algumas partidas. Se usasse esse apito, essa força de vontade para mudar o país, o Brasil seria uma Dinamarca, com certeza. Agora fica lá tormentando a vida de quem está lá para fazer o trabalho dele. Jogar bem e jogar mal faz parte da carreira de qualquer jogador. E outra coisa, o torcedor precisa aprender que ele vai a um estádio e tem todo o direito de vaiar, mas não é inteligente. Torcer é dar suporte. Se ele está com a vida ruim e quer extravasar, em vez de pagar um ingresso para encher a paciência dos outros, vai fazer uma terapia, vai visitar um psicólogo, resolve mais. E o Campeonato Paulista prossegue hoje com outros 2 grandes em campo. Neste momento, o Santos recebe o meu querido Mojimirim. O jogo começou há pouco, 7h30 da noite, e por enquanto está 0-0. O Palmeiras joga um pouco mais tarde, 9h30 contra o 15 de Piracicaba. Precisando de uma vitória para quebrar o incômodo jejum de 5 partidas sem vencer, o técnico Marcelo Oliveira mexeu no time outra vez. A última vitória do Palmeiras aconteceu há quase um mês. Foi exatamente na estreia do time no Campeonato Paulista, 2-0 sobre o Botafogo em Ribeirão Preto. De lá para cá, são 5 jogos sem somar 3 pontos, 4 empates e 1 derrota. O Palmeiras dá todas as condições de trabalho, né? Agora nós precisamos de ajustar, engrenar, dar uma arrancada, uma desabrochada de vez, fazendo um jogo com vitória, né? E a gente para buscar novos resultados para frente. A chance de voltar a vencer o Palmeiras terá nesta noite contra o 15 de Piracicaba, no Barão de Serra Negra. Este será o 9º jogo do Palmeiras em 2016 e será a 9ª escalação diferente usada pelo treinador. Marcelo Oliveira tem experimentado de tudo. Ao menos, ele desistiu do esquema com 3 volantes. Diante do 15, Gabriel Jesus entra no lugar de Matheus Salles. Assim, Robinho será recuado para a armação e Thiago Santos e Jean formarão a dupla de volantes. No Campeonato Gaúcho, a Zebra marcou presença com derrotas do Inter no Beira-Rio e do Grêmio fora de casa. No Carioca, o Flamengo venceu a Cabo Friense e o Fluminense perdeu do Botafogo. Veja os gols dos estaduais pelo Brasil.
Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo resolveu o clássico contra o Fluminense no primeiro tempo. Aos 6 minutos, Diogo Barbosa deu cruzamento na medida para GG fazer de cabeça. 1-0 Fogão. Em jogada pelo outro lado, Luiz Ricardo cruzou e Ribamar só ajeitou o pé para garantir a vitória do Botafogo. Final 2-0. O Flamengo também venceu na rodada. Em duelo contra Cabofriense, o nome do jogo ficou por conta do garoto Felipe Viseu. O atacante anotou o único gol do duelo, o primeiro dele também como profissional do rubro-negro. Final 1-0. Pelo Campeonato Gaúcho, o Inter perdeu a primeira em casa sob o comando de Argel. Eduardo Sacha até fez 1-0 para o Colorado, mas o Veranópolis foi buscar a virada. Jackson contra e Zambi, num belo chute quase sem ângulo, garantiram o triunfo dos visitantes. Final 2-1. E a história de um garotinho fã do jogador Lionel Messi teve hoje um final feliz. A foto do menino afegão usando uma camisa do jogador feita com uma sacola plástica rodou o mundo. Hoje, ele ganhou uma camiseta oficial do craque. Murtaza Ahmad, de 5 anos, ficou famoso depois que uma foto dele com a camisa improvisada da seleção argentina circulou pelas redes sociais. Foi o irmão dele quem fez a camisa de plástico e escreveu Messi e o número 10 com caneta. Hoje, Murtaza recebeu do jogador Lionel Messi 2 camisas oficiais e também uma bola, tudo autografado. O menino é de uma família pobre de um distrito central do Afeganistão. Sensacional. Muito, um belo exemplo. Né? Aquela camisa improvisada de plástico e agora a camisa oficial e com a assinatura do Messi. Muito. Sem dúvida, valeu a pena. Obrigada, Celso. Boa noite. É com você, Gamberini. Já chega a 7 o número de vítimas na série de tornados que atingiu principalmente a costa leste dos Estados Unidos. 4 pessoas morreram no estado da Virgínia, onde foram registrados ventos de 160 quilômetros por hora. Uma das vítimas era um menino de 2 anos. Desde terça-feira foram registrados 52 tornados em vários estados, incluindo Flórida, Carolinas do Norte e do Sul, Louisiana, Mississippi, Pensilvânia e no Distrito de Colômbia, onde está a capital, Washington. Mais de 100 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. 2.800 voos foram cancelados. As bolhas de sabão fazem parte do imaginário das brincadeiras infantis. Mas agora elas chegam em versão gigante e fazem sucesso não só ao ar livre, mas também são usadas em eventos e até em casamentos. É a profissão minha, eu sou comerciante, mas agora estou parado, estou fazendo uma coisa que me tocou, que foi a bolha gigante, que eu senti que ela traz alegria. Seu José e suas bolhas de sabão colorem a Avenida Paulista em meio ao cinza dos prédios. Para muita gente é um respiro entre um compromisso e outro. Eu acho lindo, nossa, muito interessante, né? Umas bolas gigantes, coloridas. É uma brincadeira antiga, mas é difícil ver por aqui, principalmente na Paulista. Quanto ele cobra por cada bolha? Um sorriso. Já as varetas custam o valor que o cliente puder pagar. A média é R$10. Dou a receita, que não tem produto tóxico, que é o açúcar, água e o detergente neutro por causa dos olhos das crianças. Brincadeira que, além de profissão, ganhou proporção de evento e reuniu centenas de pessoas no Parque Ibirapuera. A criançada aprendeu a fazer bolhas que nem gente grande. E os adultos... Na minha época, né, não tinha essas bolas gigantes, eram umas bolinhas pequenininhas, né? Agora essas bolonas gigantescas é muito divertido. A gente volta a ser criança também, né? Dá uma emoção, vontade de ir lá estourar. É muito lindo, colorido, as crianças vão ficar aqui o dia inteiro se ficar. É muito legal, eu nunca tinha feito isso antes. Eu nem sabia que ela existia assim, eu achava que era tipo um arco assim, que você balançava, nem nos filmes, sabe? Dá vontade de entrar dentro da bolha. De bolha em bolha, as lojas de festa também conseguem uma boa renda extra. Olha, tem de várias cores, também vários personagens, inclusive uma mini máquina que faz bolhas de sabão. Tem versão que imita a garrafa de champanhe para casamento. Por falar em casamento, a tradicional chuva de arroz é coisa do passado, tanto que cresceu a procura por máquinas assim nessa loja de locação de artigos para festas. Tem um momento lá do casamento, na entrada da noiva, por exemplo. A noiva vai entrar no salão, joga as bolhas, também dá um efeito muito bom e faz sucesso também no casamento.
Na movimentada Rua 25 de Março, só mesmo as bolhas para roubar a atenção dos produtos de preço baixo. É bom esses aqui que compram aqui porque sai várias bolhas ao mesmo tempo. Em casa é só uma e olha lá, para conseguir o tamanho é grande. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7. Boa noite e até lá. Logo mais 10h30 da noite, Rony Fon recebe a cantora Wanda Sá no Todo Seu.